Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos começar com uma frase de um publicitário que eu tenho como referência, uma grande figura da comunicação brasileira, que é Nizam Anais. O pensamento dele exprime exatamente tudo que ao longo do tempo a gente fala aqui sobre empreender, sobre construir o seu futuro, sobre você sair da cadeira e ir atrás. Disse Nizam: entre as fontes de energia renovável mais abundantes no Brasil, o empreendedorismo é a mais capilar, poderosa e transformadora. E isso tudo, apesar do ambiente de negócios desfavorável que nós temos. Empreender é a forma mais eficiente de gerar riqueza e bem-estar à população. Você concorda? Eu concordo. Tanto é que vim falar com você sobre isso aqui. No programa de hoje nós vamos conversar com Rani Vasconcelos, da Japa em Casa, do Japa em Casa, que é um restaurante, e com Raíssa Harris, da clínica Harmony Harris. Vai ser um papo bem diferente, duas mulheres inteligentes que vão mostrar a você, sim, que é possível fazer. Rani é natural de Areia Branca, ela acabou de me falar sobre isso, ela fez publicidade e propaganda, já tem aqui um link de aproximação, e foi aperfeiçoar a habilidade culinária dela, na área oriental, no Canadá. Veja você o que é a globalização. Ela saiu daqui, na verdade ela saiu de Areia Branca, veio para cá, depois foi para o Canadá, se especializou, empreendeu pelo setor da gastronomia oriental, e agora ela toca a vida dela por aqui, com o Japa em Casa, que nós vamos saber agora o que é. Rani, bom dia, satisfação tê-la aqui conosco. Bom dia, Gene. Eu que agradeço pelo convite, muito feliz e honrada de estar aqui no mundo dos negócios. A informação que eu tive a seu respeito é que você é uma empreendedora nata. Quando é que você descobriu isso? Então, na verdade, eu conscientizei o empreendedorismo, né, já na vida adulta, mas olhando para trás na minha história, a gente já consegue ver muitos pontos fortes de empreendedorismo, como o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu pedi para minha mãe me acordar de manhã para assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que era um programa que eu ficava alegre e feliz, né? Motivada, sentindo através daquelas histórias que eu também podia realizar algo nesse sentido. E de fato, a vida foi se encaminhando e aconteceu, né? Ao longo da vida a gente aprende que toda pessoa que estabelece um objetivo, que faz um propósito, que diz eu vou fazer, se ela botar dentro de si a possibilidade de fazer, ela faz, né? Faz. Não é assim Com que as coisas certeza. acontecem? Porque nós também aqui conversamos com pessoas do estado inteiro, só do estado. Esse programa só mostra as experiências de sucesso, as pessoas que superaram as dificuldades e uma vida mais complexa a partir de iniciativa própria. Então a gente só mostra para estimular quem está em casa e para valorizar as empresas locais. É por isso que a gente fica pensando as pessoas daqui para que depoimentos como o seu e de outros sirvam de estímulo a quem está nos assistindo. Então eu queria que você falasse agora o que é Japa em Casa. O Japa em Casa é um empreendimento que surgiu assim da minha necessidade de colocar para fora, né, de materializar muitos sonhos e muita criatividade que tinha na minha cabeça, né, tanto que eu trabalhava na área de publicidade, fiz faculdade de publicidade e propaganda, atuei na área em 3 veículos de comunicação aqui na cidade por um tempo, estava em uma posição que eu já diria que era muito boa para a minha idade, para pouca experiência que eu tinha, mas tinha uma sede de realizar, de colocar a minha forma de enxergar o mundo, imprimir em algo, para que isso pudesse também contagiar outras pessoas. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito idealizadora e com muita vontade de mudar o mundo. Então, a área da gastronomia, para mim, vai muito além de um restaurante que eu ofereço comida às pessoas. Eu imprimo no Japa em Casa valores e princípios que para mim são inegociáveis e que eu acredito que são importantes para a gente transformar o mundo em um mundo melhor. Quando é que você descobriu os sabores do mundo? A construção desses sabores, na verdade, começou na minha infância, que é com as raízes que eu carrego, né? A comida que eu comia na minha cidade, que eu sou natural de Areia Branca, é uma cidade litorânea
que é regida a maior parte por atividades relacionadas ao mar, a pesca, a parte salineira. E eu tive na minha família as mulheres que cozinhavam muito bem e que isso sempre ficou muito forte em mim. Só que desde que eu provei sushi, foi um amor assim à primeira vista, eu me encantei. É uma área que eu nunca imaginei que eu iria trabalhar. E desde que eu me envolvi nesse projeto, né, eu quis buscar outras referências incansavelmente, diariamente, prazerosamente, que eu acho que só assim a gente consegue, de fato, criar uma identidade, né, quando isso é feito com amor. E eu consegui juntar essas duas bagagens que são importantes para mim, a bagagem técnica do negócio que eu tinha me proposto a trabalhar, de comida japonesa, e a minha bagagem regional daqui. Então eu fui no berço do sushi, que para muitos acreditam que seja o Japão, né? Mas na verdade o sushi, ele surgiu na Tailândia. Então eu fui até a Tailândia numa viagem, conheci alguns países ali nos arredores, Vietnã, Laos, para ver onde realmente tinha sido criado e ajudar a construir, junto com a gastronomia que eu já dominava, que é a nossa aqui local, como é que esses sabores se complementavam. E o Japa em Casa tem muito isso, a gente criou uma identidade de pratos que tem uma base oriental com influências regionais. Então eu substituo muito ervas que seriam outros tipos pelo coentro. Gosto muito também de brincar com gastronomias do Brasil, de modo geral, né? Gastronomia do norte, que é riquíssima, né? A gastronomia da Amazônia. Olha, domingo de manhã, 10h40, a gente com fome, você falando aqui, eu aqui salivando, né? Onde é que fica Japa em Casa? Japa, ele fica na Avenida Rui Barbosa, exatamente por trás do IFRN, que é o Instituto Técnico. Sim, perto do TRE. Isso, a gente até brinca que é o seu japa preferido no meio do caminho, porque a gente fica ali nas mediações do Midway, né? Midway é meio do caminho, então a gente está na rua paralela. O que é que você oferece lá? Você estava dizendo aí sobre algumas especiarias, temperos, mas o que é que você oferece? Então, a gente tem um leque bem variado de entradas, combinados, quartetos, temakis, poke, lamen, né? Explique o que é para o telespectador saber do que se trata. Então, o lamen é uma novidade agora no cardápio, que está fazendo muito sucesso, né? Basicamente, é um caldo muito saborizado, um caldo leve, translúcido, que a gente serve com uma carne de porco, né? Vai com um ovo cozido, que a gente chama de tamagô, cebolinha, o koeshi, a gente faz um óleo aromatizado com as cascas da laranja. E assim, você olha para o prato, é um prato muito simples, que lembra aquela sopa, né, que a gente come em casa, mas quando você prova, ele é de uma riqueza de sabores que você não acredita. Tem que ir lá. Tem que ir lá para provar. E a gente só serve o lamen aos domingos, porque a preparação do caldo é muito demorada, né, uma cocção muito lenta, então é um preparo bem complexo. Quer dizer que o convite é para ir hoje já. O convite é para ir hoje. Você que está aí em Areia Branca, você pode vir 10h30, vai chegar aqui às 4 da tarde. 4 da tarde dá tempo, 5h30 estamos abertos. Você tem em mente o quê quando você quer empreender, quando você quer fazer um negócio, quando você cria algo de novo lá? Então, sempre que surge alguma ideia de algum projeto, a gente busca atender alguma necessidade, né? Então, a gente entende que dores que os nossos clientes, que o mercado tem, para que a gente possa, através do nosso negócio, chegar com uma ideia inovadora. Um exemplo que eu posso trazer disso é na pandemia, né? Na pandemia, todas as empresas acho que estavam assim, arrancando os cabelos, pensando o que é que a gente vai fazer para não precisar demitir, para não fechar as portas, né? E a gente também passou por esse momento desafiador. Depois de pensar muito, a gente teve uma ideia de fazer o Japa em caixa. O que é o Japa em caixa? A gente transformou os insumos que a gente trabalha lá na casa, que a gente não estaria podendo mais receber os clientes temporariamente, e criamos um passo a passo de como o cliente montar o seu temaki em casa. Então, eu mandava numa caixinha de madeira linda, com 3 andares, o arroz, a alga, os molhos, todos os ingredientes, e tinha um QR Code para a pessoa ver o passo a passo de como montar e sugestão de combinação. Então, além de comer o sushi, você tem um momento em família. A experiência do marketing, da propaganda vem daí, ó, mostrando a diferenciação. Rani, valeu a pena para você empreender? E eu também queria saber o seguinte, você dominava o processo completamente quando você começou?
Sim, sem dúvidas valeu muito a pena empreender, vale todos os dias, né? E não, eu não dominava, né? Culinária japonesa, acho que para todos é um mundo bem diferente, para mim também. Eu acho que o que mais fez diferença e faz na minha trajetória até hoje é que eu sempre busco me atualizar com os melhores. Eu fiz um curso com a Nagoya, que é uma escola japonesa que é reconhecida mundialmente. Você teve com o Sakamoto, né? Sim. Não foi lá em São Paulo? Foi online. Ah, o foi curso online, que eu né? fiz com ele. É porque a Juan Sakamoto é conhecidíssimo, né? Isso. Fiz alguns cursos aí ao longo dessa história. Hoje sou representante da Nagoya, que é essa escola que é mundial. E sou Representante para cá, representante para o estado? aqui no RN. A gente já trouxe Nagoya para cá, fez a qualificação de vários profissionais de mercado. Em março está vindo de novo. Então você que tem vontade de entrar nessa área, que está em ascensão, é uma oportunidade maravilhosa. Em março a gente vai estar trazendo o curso novamente aqui, então fique de olho, se quiser acompanhar nas redes. É uma excelente oportunidade. Se você fosse dar uma mensagem para quem está nos assistindo agora, no sentido de estimulá-la a pensar no seu futuro, o que é que você diria? Eu reconheço que na sociedade existem situações mais e menos privilegiadas, né? Eu reconheço a minha posição de privilégio de ter tido a oportunidade de estudar em uma escola boa, apesar de não vir de uma família rica, de não ter empreendedores na família a quem eu pudesse me inspirar. Mas eu queria dizer para vocês que, independente da posição que você esteja nesse momento, o que a gente tem de essência no nosso interior sempre pode ser transformado em algo incrível. O principal que eu acredito para isso é trabalhar com muita honestidade, com muita ética, com muita consistência. Porque quando a gente tem uma motivação muito grande para fazer, mas no primeiro obstáculo a gente desiste, a gente não consegue perseguir o nosso propósito. E quando o propósito da gente está bem definido na nossa cabeça, não tem ninguém que segure. Bem legal o comentário dela, né? Rani, muito obrigado por sua participação aqui. Também gostei, mas o tempo voou. Muito sucesso para você. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Vamos conversar agora com Raíssa Harris, da clínica Harmony Harris. Raíssa, satisfação tê-la aqui. Bom dia para você. Bom dia. É um prazer todo meu. Uma honra estar aqui com você, Jenny. Obrigada pelo convite. Clínica Harmony Harris. Que clínica é essa? O que é isso? Uma clínica de inovação, de tecnologia e uma clínica integrada. Então, a gente montou uma equipe, né, com profissionais, com médicos, tem cirurgião plástico, eu sou dentista, tem também a doutora Lisier, que ela é ginecologista e está trazendo ela faz uma abordagem de rejuvenescimento da região íntima, que é algo extremamente importante porque não cuida só da estética e também da função da mulher. Então já prepara a mulher para um parto, já prepara a mulher para um pós-parto. E ainda é um tabu falar sobre isso, né, aqui na cidade. Então é uma clínica integrada que visa principalmente o foco na mulher. A gente atende todo o público, mas voltado para a estética e rejuvenescimento. Você começou quando com esse seu caminho empreendedor? Então, me formei há 8 anos atrás e desde que eu me formei, eu senti a necessidade de abrir uma empresa onde a gente pudesse acolher o paciente como um todo. Então, desde a recepção até a ida ao consultório, que fosse um momento para ele sentir realmente paz, uma segunda família para ele. E para isso a gente não constrói nada sozinho, né? Eu precisava de pessoas ao meu lado, profissionais que tivessem o mesmo propósito que eu. Então, os profissionais que hoje trabalham na clínica, para formar essa equipe multidisciplinar, tem esse mesmo propósito de acolher o paciente. Então, a gente tem um espaço spa, que é onde o paciente relaxa, a gente faz toda uma preparação ali naquele espaço spa. O paciente fica ali com anestésico, por exemplo, esperando a ida ao consultório, ou o peeling. E aí tem essa idealização que se tornou real através dessa nossa união como uma equipe. Raíssa, harmonização é difícil? Por que é que eu estou lhe perguntando? Eu ando por aí e vejo muitas vezes pessoas com o rosto completamente diferente do rosto que elas tinham antes. É uma coisa estranha.
Parece que elas fazem procedimentos que são exagerados ou são excessivos. Eu não sei bem, não domino a área. Eu queria saber de você se é possível fazer uma harmonização que preserve as linhas básicas, as linhas principais do rosto das pessoas, né? Então, Jenner, inclusive, um dos meus propósitos é justamente preservar a naturalidade de cada um. Somos únicos e isso é o que torna a gente pessoas tão especiais, né? Cada um tem a sua essência, tem os seus traços e a gente não pode modificar uma face para uma outra realidade. Então, por isso que eu também falo para todos os pacientes procurarem os especialistas, né? Então, a gente se especializa justamente para tratar todas as camadas da face, estimulando bem o colágeno, sem precisar fazer com que o paciente realmente se transforme em uma outra pessoa ou tenha esses certos exageros que a gente vê também na mídia social, o que faz muitas pessoas terem receios sobre os procedimentos estéticos por causa desses exageros. Então, não é difícil para quem é especialista e trata com naturalidade esses procedimentos. Todos os produtos utilizados nas pessoas são produtos saudáveis, são produtos de qualidade boa, recomendáveis, melhor dizendo? Então, existem hoje no mercado diversos tipos de ácido hialurônico, de bioestimuladores de colágeno, de tecnologias, e a gente sempre precisa visar para os produtos que são qualificados pela Anvisa, né? E que não são produtos que duram a vida inteira, como o polimetilmetacrilato. Eu não trabalho com é um acrílico, né? O metacrilato. E que alguns pacientes que inclusive já foram refém desse produto, ficam a vida inteira com esse material no organismo, o que impossibilita da gente trabalhar, por exemplo, com outros tipos de produtos que a gente hoje tem no mercado, que é qualificado pela Anvisa, como ácido hialurônico, bioestimuladores, porque ele não colide, né? Ele não se dá bem com esses outros materiais. Então, o polimetilmetacrilato, quem já utilizou, sempre se arrepende. Eu tenho alguns pacientes que já colocaram lá atrás e aí vem justamente para tentar fazer essa reversão. Consegue fazer? Então, não consegue fazer com o metacrilato, né? Só através da cirurgia e mesmo assim, quando a gente faz o encaminhamento para o cirurgião plástico, ele às vezes não consegue retirar todo aquele produto que já se alastrou no tecido de gordura e musculatura, então pode ficar uma cicatriz feia na pele do paciente. Muito complicado, porque o cidadão, então a cidadã, não tem um domínio técnico e muitas vezes vai a um médico sem ter maior preocupação em apurar a qualidade técnica dele e aí é surpreendido com esses efeitos que a gente vê. E que quando você passa por uma pessoa que passou por um procedimento desse, você automaticamente diz, poxa, tem uma coisa estranha lá, né? E que, Jenner, os exageros, eles também podem vir através de injetáveis como ácido hialurônico. Então, a gente viu também um boom que cresceu na harmonização de pacientes que começaram a injetar bastante produto, né, na região malar, mandíbula, e aí esses certos exageros também podem acontecer com ácido hialurônico, por exemplo, que não dura a vida inteira, ele tem uma durabilidade entre 1 ano mais ou menos, mas que também causa uma certa estranheza se você trabalha com ele de forma exagerada, né? Antes de se especializar em harmonia facial, vocês estudam o rosto das pessoas, essas coisas, para saber como fazer da forma, digamos assim, mais suave ou mais adequada? Sim, e principalmente a gente precisa dominar bem a anatomia de cabeça e pescoço. Então, eu sou especialista em implantodontia, minha primeira especialidade, e depois a minha segunda especialidade, que foi em harmonização orofacial. Então, esse domínio da região de cabeça e pescoço é imprescindível, a gente precisa para poder saber, inclusive, dominar as técnicas, né, para abordar com os injetáveis e com as tecnologias. Quando você decidiu que esse era o caminho que você ia seguir, como é que foi? Por que você decidiu por isso? Porque uma dentista bem posicionada, imagina-se o quê? Que vai tocar a sua vida lá bem, né? E aí você, de certa forma, sem enveredar para uma outra área. Foi um crescimento profissional, mas como é que você enveredou por aí? Então, eu sempre gostei de cirurgia, por isso que eu me especializei em implantodontia. E durante a necessidade de reabilitar o paciente, quando a gente ia na fase protética,
sempre me abrilhantou olhar o rosto do paciente e fazer essa harmonização entre sorriso e face. E isso sempre foi algo para mim que me encantou. E quando a odontologia abriu para a harmonização, né, para essa área estética também, então eu não tinha dúvidas que esse era o meu propósito de vida. Daí para frente, então, você mudou. Isso. Quer dizer, Então eu comecei a realmente enveredar para um lado que já me encantava, mas que agora eu poderia realmente praticar. Você está gostando? Amando. E o resultado financeiro? É muito bom também, né, o retorno, por isso que, graças a Deus, eu consegui abrir a Harmony Harris, mas eu acho que o que mais a gente ganha é ver a felicidade do paciente impressa. E eu tenho muitos relatos de pacientes que se emocionam por resolver algumas intercorrências que às vezes aparecem, né, lá na clínica, ou às vezes de transformação, mas não a transformação de mudar os traços de alguém, mas sim a transformação da pessoa voltar a se enxergar. Nossa, eu estou me sentindo mais eu. E eu acho que isso é um relato mais bonito ainda, né? A naturalidade. Vocês, então, têm uma parceria com essas empresas que vendem espelho? E lá na clínica é cheio de espelhos. É porque a pessoa está com o rosto, digamos assim, cansado. Aí você faz uma harmonização, a pessoa se sente muito melhor, muito mais bonita. Autoestima elevada. Eleva a autoestima, né? É bem legal isso. Tem um trabalho psicológico acompanhando lá? Com certeza. A minha mãe é psicóloga, né? Quem é sua mãe? Samela Gomes, Samela Soraya. Esteve aqui com a gente já. Figuraça. Exatamente. E a minha mãe, ela me ensinou, inclusive, a ver o mundo diferente. Por talvez ela ser psicóloga, né? Então, ela... Você acha que ela é psicóloga? Ela não é empreendedora, não? Também. Ela só fala em business, negócio. É a impressão que me dá, né? Minha mãe é capricorniana nata. Sim. Então, tá sempre ali uma mulher muito batalhadora, que me ensinou muito valores e princípios que me fazem ser quem eu sou. Uma pessoa que eu vim de mulheres muito fortes, tenho raízes muito fortes em mim. Isso é bom, né? Isso é bom. Joga para frente. Qual é a sua perspectiva de futuro? O que é que você imagina fazer daqui a algum tempo nesse segmento? Por exemplo, qual é a imagem que você tem de onde a Raíssa estará daqui a 10 anos? Então, Jenner, eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito de vida, é muito fácil a gente conseguir enxergar o que a gente vai estar realizando lá na frente. A harmonização, vou falar do meu segmento, ela tem avançado muito durante esses anos e eu acho que cada vez mais a tecnologia vai estar dando mais ênfase ainda para a naturalidade. Por isso que a gente fez também tanto investimento nessa questão tecnológica, né? Então a gente trabalha com laser, com ultrassom microfocado, radiofrequência fracionada, o que causa esse estímulo de colágeno, melhora a qualidade da pele, fecha os poros, a gente pode tratar também pigmentações, né, mancha senil, melasma, e cada vez mais, acredito que daqui a 10 anos, a tecnologia vai ter dominado muito para tratar o envelhecimento facial, e eu acredito que a clínica com certeza vai estar nesse patamar de avanço nessa área também. Alguma perspectiva de deixar de ser tão invasivo, esses tratamentos, que são muito invasivos? Com certeza. As pessoas botam, não sei se você faz isso, eu espero que não, as pessoas botam imagens nas redes sociais, uma cliente lá deitado e uma agulha desse tamanho. Ah, Maria, que coisa angustiante. Aquilo ali já dá aflição, angustiante né? demais, né? E é exatamente isso. O laser, por exemplo, o Solon, tem uma manopla que é a Procolagem, que a gente trabalha com volumização labial sem precisar injetar ácido hialurônico nos lábios. Então, a gente deixa uma coloração melhor, produz, né, um colágeno e também volumiza sem precisar ser algo tão invasivo que dá... Algumas pessoas ainda têm receio sobre isso, né? A gente tem como propósito desse programa estimular as pessoas, dentro das mais diversas áreas do Estado, a empreender, a fazer o seu futuro de forma diferente, a construir o seu futuro, fazer da sua vida uma vida mais aberta, mais, digamos assim, inovadora. Você já tinha praticamente conseguido profissionalmente estabelecer-se, né? E aí você fez uma mudança. É uma coisa inovadora, normalmente, um fato diferente, normalmente inovador, porque a gente só muda quando chega a um certo patamar da vida. E você quase que na entrada, você passou um pouco tempo e já mudou.
Vai ser assim a vida toda? Vai ficar empreendendo, empreendendo, empreendendo? Vai puxar sua meta nisso? Jenny, eu sou aquariana. Aquariana é... Do signo de aquário. Aí. É, um signo... Você assistiu Hair, o filme? Não, Devia assistir. vou assistir. Obrigada pela dica, vou assistir. Mas aquariano é um signo que sempre está buscando a inovação, sempre está visando no futuro, e eu sou muito assim. Então, eu acredito que eu estou sempre em mudanças e pensando sempre em melhorar, um dia após o outro, né? E eu acho que é isso que faz a diferença no empreendimento também. É buscar a inovação e olhar a dor do outro e tentar sanar aquilo com o melhor possível que a gente pode ser. Quem busca fazer diferente tem que estar aberto para o mundo. A mente aberta ajuda a fazer um processo de entendimento completo do seu paciente? Com certeza. Inclusive, muitos pacientes já buscam, às vezes já entra no consultório querendo só desabafar, né? Querendo que o profissional o escute realmente. Esse lado humano a gente nunca deve... O ser humano é um carente afetivo sempre? Não digo sempre, mas em algumas fases da vida acho que sim. Quase todo mundo, né? Uhum. Eu descobri aqui que você é prima dos meus primos. Como é isso? Pois é. Eu acho que uma das maiores bases que a gente tem na vida é a família. E eu vim, como eu falei, de mulheres fortes. E esse segmento da área de saúde eu enraizei também pelo meu avô, né? Meu avô que é médico, Onofre Lopes, e o pai dele, Seu bisavô também, meu né? bisavô. Aliás, seu primo, Murilo Brito também, Murilo Brito. que é meu primo. Exatamente. O mundo é pequeno, né? Mundo pequeno, a gente está em família aqui. Raíssa, eu queria uma mensagem sua para quem nos assiste para a gente concluir e fechar o programa. Eu acho que no mundo dos negócios, de empreendimento, a gente nunca deve perder a coragem. E o que o meu avô, por exemplo, sempre fala para mim, né? É que a gente pode perder tudo ao nosso redor, mas o que a gente tem dentro da nossa cabeça ninguém tira. Então, busquem sempre o conhecimento, não percam a coragem dentro do coração, mantenham a essência dentro de vocês, o amor, porque eu acho que o amor é a... É a chama. Exatamente, é a chama acesa que faz tudo poder acontecer. Essa frase é do Dr. Onofre Júnior? Dr. Júnior, um abraço para ele e para todos os outros. Bom, Raíssa Harris, muitíssimo grato por sua participação aqui conosco. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Nós voltaremos no próximo domingo aqui na TV Tropical, Record TV. Uma boa semana para você também. Obrigada. E até lá. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.